chat do YouTube, quem você colocaria na lateral esquerda sem o Alexandro? Aí a gente deu 4 opções: Danilo, Fabinho, Militão ou o Marquinhos, que entrou ontem. Quase metade aqui dos votos do Danilo, tá? 46% Danilo, 23% iriam de Militão na esquerda, 19% Marquinhos e 12% Fabinho. De qualquer maneira, o VSR, assim, Danilo, Fabinho, Militão, Marquinhos. Existem essas opções, mas opções muito diferentes uma das outras, né? São diferentes, né? São diferentes. O Fabinho jogou durante boa parte da carreira, na parte inicial da carreira de lateral, mas na direita. Fez na temporada passada a quarta zaga, né? O zagueiro pelo lado esquerdo, mas não me lembro, até aqui na correria não consegui pesquisar. Vou ver se quando sair do ar aqui eu consigo pesquisar. Não me lembro do Fabinho jogando de lateral esquerdo. O Militão seria completamente novo. O Marquinhos quebrou o galho ontem. Não acho que faça sentido você desmontar o miolo de zaga que funciona tão bem como Marquinhos e Thiago Silva. Então acho que o canhão naturalmente vai para o Danilo para jogar na lateral esquerda, porque já jogou assim na Juventus, já jogou em toda a linha ali. Do volante para trás, o Danilo só não me lembro de goleiro. No resto eu me lembro de todas as funções. Me lembro com zagueiro com 2, zagueiro com 3, como ala por um lado, ala pelo outro lado, lateral por um lado, lateral pelo outro. Então assim, acho que seria naturalmente aí o Danilo. E aí é interessante ver qual é a decisão. Se você tiver que aproveitar o Danilo na lateral esquerda, qual é a decisão na direita? Você vai escancarar, você vai oficializar que o Daniel, num jogo competitivo ou num jogo em que vale e tem muita coisa em jogo, o Daniel Alves não dá, né? Porque no jogo que valia vaga, jogou o Militão na direita, no jogo que não valia nada, quer dizer, não valia vaga, o Brasil poderia ter ficado em segundo, mas no jogo que não valia, jogou o Daniel Alves. E aí seria a dúvida, quem jogaria? O Tite vai oficializar que na hora do vamos ver, o lateral direito reserva é o Militão, e aí o Danilo indo para a esquerda, ou pode ser que o Alexandro treine aqui, ok, e jogue na segunda-feira. Já que a gente está falando da lateral esquerda especificamente agora, Jorge, então vamos atualizar as informações do Alexandro. Depois, quando a gente avançar para Danilo, Neymar, a gente vai falando passo a passo. Seleção já está aqui, jogadores já chegaram. Hoje é a primeira vez que o Neymar está vindo ao centro de treinamento depois da lesão. Desde que ele se machucou, ele não veio fazer nenhum trabalho aqui, sempre no hotel em fisioterapia. Então os 3 vieram para cá hoje. Vamos falar especificamente do Alexandro. Alexandro teve a lesão muscular no quadril esquerdo depois do jogo contra a Suíça. Estava fazendo tratamento na fisioterapia no hotel. Há alguns dias a gente viu aquelas imagens do Alexandro na piscina com o Neymar trabalhando. E ontem pela manhã, mesmo sendo dia de jogo, Danilo e Alexandro vieram aqui ao CT para fazer um trabalho, acompanhado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, por um dos fisioterapeutas, um dos fisiologistas da seleção brasileira. O Danilo já num estágio mais avançado. O que a gente viu do Alexandro nas imagens de ontem? Alexandro ainda de tênis, fazendo algumas movimentações, deslocamentos entre aqueles cones, entre aqueles cones que eles fincam, as hastes que eles fincam ali no campo, o Alexandro fazendo movimentos. Eu e VSR, né, ficamos vendo as imagens, tentando perceber algum sinal. Achamos até que talvez ele tivesse um pouco lento ou com um pouco de receio, principalmente nos movimentos, aqueles que é para você ir fazendo um zigue-zague assim entre as hastes. Parecia que tinha um receio, mas era o primeiro teste dele no campo e pelo visto ele foi aprovado nesse teste, já que hoje, nesse treino que vai começar agora, ele vai fazer os primeiros testes com chuteira e com bola depois que foi constatada a lesão. Então isso é um sinal positivo de que o que ele fez ontem, o que ele fez ontem foi aprovado, e ele vai para um segundo momento de teste, que é hoje, fazendo exercícios com a bola separado do grupo, mas mais ou menos no esquema do que o Danilo apareceu fazendo ontem, já de chuteira e testes com a bola separado. Se o Alexandro for aprovado hoje, se correr tudo bem, se ele não sentir nenhuma dor, se estiver tudo legal, amanhã
possivelmente ele vai ser liberado para treinar com o grupo no último treinamento antes dessa partida contra a Coreia. Então, falando do Alexandro, já que a gente está debatendo a lateral esquerda, essa é a programação, então ficaremos aqui na expectativa pelas imagens para a gente ver o Alexandro fazendo esse trabalho já de chuteira com bola ali separado do grupo, para a gente poder perceber também um pouquinho qual é a condição dele e na torcida para que ele seja liberado para amanhã fazer esse treinamento com o grupo. Jorge. São pontinhas de esperança. Mas o Vitor traz a questão do Daniel Alves, eu acho ela muito interessante, Giovana, porque, vamos lá, descartando aí Alexandro do jogo de segunda-feira, no pior cenário para ele e para o Tite, para a lateral esquerda, de não ter o Alexandro na segunda-feira, mas ter o Danilo, que pode jogar por ali, já jogou na Juventus, como o Vitor lembrou, como é que fica a lateral direita? Assim, porque se você não tem o Daniel Alves descartado nessas condições, em qual outro momento o Daniel Alves seria aproveitado daqui pra frente na Copa do Mundo? Esse ponto é interessante, porque aí passaria a não ser mais a dúvida de quem vai jogar na lateral esquerda. É a dúvida de quem vai cobrir o buraco da direita, se o Danilo tiver que ir pro outro lado. Como é que vai voltar o debate? Militão, Daniel Alves, mas pra que levou o Daniel Alves? Vai voltar tudo. O Tite vai ter que falar disso na coletiva. Não, toda certeza vai voltar esse debate, muito por conta dos questionamentos quando o Dani Alves foi convocado, por ele não jogar há 2 meses e tudo mais. Eu acho que o Dani fez uma boa partida ontem, principalmente se a gente olhar a porcentagem de passes que ele acertou, quase não errou, então ele continua sendo um ótimo construtor. Mas a gente vai enfrentar a Coreia do Sul, que pode jogar, acredito que vai jogar de forma reativa, e eles têm um contra-ataque muito rápido. E aí você pega os lances que o Dani Alves teve que fazer a recomposição defensiva de forma rápida e ele teve que partir para falta. Ele agarra os jogadores. Não me lembro se foram 2 ou 3 vezes. Ele tomou uma entortada. Certamente. Ele tomou uma entortada do Ekambi ontem, que Sim. Nossa Senhora. Mas vamos lá. E isso preocupa muito. Eu acredito que Foi o dramático Militão ali pelo o lado direito. Foi. Eu já fiquei pensando, se é o Mbappé ali, minha Nossa Senhora. Mas enfim. Exato. O próprio som, ele pode cair dos 2 lados. E aí, né, já complica, que a gente sabe que o som é muito veloz. Eu pude ver o som ao vivo no Camp Nou, numa partida que eu assisti entre Barcelona e Tottenham, e assim, você vendo ali no campo, é inacreditável a distância que ele corre e a rapidez. Vendo pela televisão, a gente não tem a dimensão de quão rápido e a distância que ele pode correr. Ou seja, Giovana acabou de me convencer, tenho certeza, que joga o Militão. Se o Danilo tiver que ir pro lado esquerdo, vai jogar o Militão segunda-feira. E o Militão, ele, por mais que a gente entenda, claro, é um zagueiro, como eu disse, a gente não pode se apegar mais à nomenclatura de posição. A gente tem que olhar para a função e coordenação em campo. O Militão, na segunda partida, funcionou muito bem, inclusive chegou a subir. Ele participa da jogada do belíssimo gol do Casemiro. Ele participa dessa jogada. Ele tá pela esquerda quase como um ponta. Ele pode construir. E aí, a gente tem que olhar um pouco como a seleção funciona quando tá com a bola. A gente tem que observar o funcionamento, não se apegar ao sistema. Mas o que o Tite faz? Ele coloca no meio das 3 linhas ali dos adversários, ele deixa os 2 zagueiros na saída de bola, e aí ele faz um 2-3-2-3. Então ele deixa o centroavante e os 2 pontas abertos, e aí ele coloca entre as linhas de marcação 2 homens. De um modo geral, a gente pode colocar o Fred e o Rodrigo. Essa é a possibilidade, já que o Neymar não está à disposição. Sim. Na construção, vai estar ali atrás, ou seja, de frente para a segunda linha de marcação do adversário, você vai ter 3 caras. Você vai ter o Casemiro, o Danilo pela esquerda, e aí você vai ter o Militão pela direita. Não necessariamente esse cara vai buscar ultrapassagem, porque já tem o Rafinha e já tem o Vini Júnior dando profundidade. Se necessário, pode chegar. É claro que você vai falar, pô, mas você não vai ter profundidade de jeito nenhum na esquerda, porque você vai ter um destro do lado esquerdo, que é o caso do Danilo. Então esse cara não vai avançar muito. Mas quando você tem um Militão avançando pela direita, você tem um destro avançando pela direita que pode te dar profundidade. A gente sempre tem que procurar o quê? Equilíbrio na equipe. Então a gente tem que ter as ferramentas para se utilizar de diversos cenários. E eu acho que a equipe, nesse formato, Marquinhos, Thiago Silva, Militão, Casemiro e Danilo. Tô pensando com a bola, com a Coreia do Sul fechada na defesa. Sim. Marquinhos e Thiago Silva na primeira linha. Mais à frente para a construção. De um lado, Militão, do outro, Danilo, com Casemiro centralizado. Entre linhas, entre as 2 linhas de marcação, Rodrigo e Fred se movimentando. E ali, Rafinha aberto, dando amplitude, Vini Júnior dando amplitude do outro lado e o Richarlison como centroavante móvel, a seleção brasileira tem total capacidade de mostrar várias ferramentas. Você até citou tentativas de descida do Militão contra a Suíça, né? Só me preocupa porque, assim, em termos de vocação,
eu acho que é mais difícil a gente ter uma contribuição efetiva do Militão como um lateral apoiando do que o Alexandro vinha fazendo do lado esquerdo, como um lateral que chegava, que mandou bola na trave, que participou da construção do jogo. Eu acho que o Militão até tentou mesmo contra a Suíça, mas em alguns momentos a dificuldade do Militão em exercer esse papel acontecia que era algo natural, são as características do jogador. A gente tá falando de um zagueiro, né? Que não é necessariamente um lateral. Me preocupa, assim, é óbvio que toda baixa provoca uma perda de qualidade, né? Quando você tem um titular fora, é evidente, por mais que você tenha uma boa seleção, boas peças de reposição, mas existe um decréscimo. E isso é o que me preocupa também pro jogo naturalmente, você perde o titular e tem um reserva, cai a qualidade. Mas o você tem titular que pensar... é melhor. Agora, quando você perde os dois, velho... Mas você tem que pensar qual briga você quer comprar também. Eu quero comprar a briga de colocar o Daniel Alves e correr o risco, tendo já qualidade para criar, e correr o risco de início de jogo... Não, eu também Coreia, não compraria, tá? Exato, tô te dizendo da isso. Coreia buscar esse lado. Mas assim, me conformo, assim, eu já de antemão visualizo que vamos perder poder de velocidade de ataque pelo lado direito com o Militão, mas é um mal necessário. Antes o Militão contra uma Coreia do Sul rápida do que um Daniel Alves. Nisso eu tô fechado, tá? Eu prefiro não ter tanta certeza de que o Militão vai brilhar no ataque do que não ter tanta certeza de que o Daniel Alves vai segurar a barra lá atrás. Sem dúvida. Entre as duas dúvidas, eu prefiro ter a dúvida do Militão, porque eu ainda acho que a solidez defensiva para a Copa vai fazer toda a diferença, principalmente em relação ao ponto psicológico. Daqui para frente, qualquer deslize mexe com o psicológico de todo mundo. E a gente tem uma seleção muito jovem, Jorge. Querendo ou não, a gente tá falando de um Vini Júnior estreando em Copa, a gente tá falando de um Rafinha estreando em Copa, a gente tá falando de um Rodrigo estreando em Copa, a gente tá falando de um Richarlison estreando em Copa. Olha só, todos esses caras estão na primeira Copa deles. Mas eu acho que é uma tendência, inclusive, das favoritas. Você pega a Inglaterra Sim. também com muitos jovens, a Espanha também com muitos jovens. E por Eu isso acho vai que- pesar o A psicológico. Espanha tem 20 estreantes em Copa, 20 Não, estreantes e dos gente 26 muito colocados. jovem, de 18, 19 anos, né? Pedro e Gavi, que estão jogando muita bola. Você precisa levar em conta esse fator. Então, o fator segurança, eu acho que é muito importante quando você tem estreantes, quando você tem jovens em campo. E aí, na hora de cobertor curto que você tem, que é natural, sempre que você coloca algo em campo, você perde algo também. Nessa escolha, eu acho que o Militão é a escolha